Guarda um minuto, começar a gravação, já começou. Então, né? Retornando. Nós temos aqui nessa figura, demonstrada nesse slide, o resultado de um levantamento topográfico, né? Temos aqui uma figura, essa figura forma um polígono, que é uma poligonal topográfica, que nós já vimos isso, e nos vértices da figura, nós temos esses pontos, essa nomenclatura, como aqui indicada, né? P1, P2, P3, P4, P5 e volta para P1. O que são isso aqui? São os pontos topográficos. Então, no início do levantamento topográfico, o profissional indica, digamos, determina e materializa, né? Coloca a estaca, o piquete, que nós vimos no começo, marcando cada um dos pontos topográficos. Então, cabe ao profissional localizar esses pontos no terreno, marcar e fazer as medições. Então, nós temos uma figura com cinco vértices, cada vértice representa um ponto topográfico marcado com essa nomenclatura, né? P1 significa ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. E retornou para o ponto 1. Então, isso formou o quê? Formou uma poligonal fechada, já que eu retorno para o ponto inicial. Então, formou-se essa poligonal fechada. Entre dois pontos, forma-se um alinhamento topográfico. Então, entre o ponto 1 e o ponto 2, nós temos o quê? Alinhamento P1, P2. Em seguida, alinhamento P2, P3, alinhamento P3, P4, alinhamento P4, P5 e alinhamento P5, P1. Então, retornou ao ponto de partida. Em cada alinhamento, nós observamos aqui, foi feita a medição da distância, que é a distância horizontal, que nós vamos ver em uma aula mais adiante. Então, indicou-se aqui a distância do alinhamento, ou a distância entre os pontos topográficos, né? Temos a distância. Indica-se também na figura a medição do ângulo. Então, em cada vértice foi medido o ângulo horizontal. Que ângulo horizontal foi utilizado aqui nesse procedimento? Foi o ângulo, o azimuth. É o ângulo azimutal, azimuth. Porque eu tenho também um ângulo azimutal rumo, né? Nós vimos os dois. Nesse caso, pela figura, a medição feita foi do ângulo azimutal azimuth. No ponto 1, ou melhor, do alinhamento P1, P2, qual o ângulo medido? Está aqui, 210 graus. Vocês reparem que na figura está indicado o norte. Então, o norte magnético tem que ser indicado. Na verdade, é o norte verdadeiro que se calcula a partir do norte magnético, né? Que é algo que nós vamos ver mais adiante também. Então, temos aqui o norte, que tem que ser determinado no campo. E a partir do norte, mediu-se o ângulo formado com o alinhamento. Então, o azimuth é justamente esse ângulo formado entre o alinhamento e o norte. Como você observa em cada ponto. No ponto 2, você observa aqui também o alinhamento P2, P3, está aqui, e o ângulo que ele forma com o eixo, com a direção norte. Não fazer confusão com o alinhamento anterior. O alinhamento anterior, P1, P2, já foi medido aqui. Então, aqui é a medição do alinhamento seguinte. O alinhamento está à frente, né? Que nós chamamos de vante. E assim por diante. Aqui nós temos aqui no ponto 3, em cada ponto. Então, vamos ver a seguir. Outra questão também. A partir do azimuth, eu posso determinar o rumo, que foi o que foi mostrado no vídeo anterior. Como calcular o rumo a partir do azimuth, e vice-versa, né? Nós temos a relação entre rumo e azimuth, né? Vamos ver aqui, né? Então, vamos à resolução. Eu quero que seja indicado o azimuth, que já está na figura,
E eu quero que a partir do azimuth seja indicado o rumo. Qual o valor do rumo de cada alinhamento, né? Então, na primeira situação, nós temos alinhamento P1, P2, que eu já demonstrei aqui. Qual é o azimuth do alinhamento P1, P2? 210 graus, está na figura. Então, indica, dessa forma, nós podemos entender que ele está no terceiro quadrante. Por que esse azimuth está no terceiro quadrante? Aí a gente volta àquela figura da circunferência. O primeiro quadrante vai até 90 graus, de 0 a 90. O segundo quadrante vai de 90 a 180. E o terceiro quadrante vai de 180 a 270 graus. Então, 210 está no terceiro quadrante. Se você fizer um rabisco no caderno, você vai encontrar isso. No terceiro quadrante, qual a relação entre rumo e azimuth? Essa relação aqui. O rumo é igual ao azimuth menos 180 graus. Então, qual é o valor do rumo? Eu tenho um azimuth 210, 210 menos 180. Então, eu tenho a seguinte resposta. Rumo do alinhamento P1, P2, 30 graus. E eu tenho que indicar o quadrante. No caso, como está no terceiro quadrante, sudoeste. Sudoeste. Correto? Vamos para o próximo exemplo. Acompanhe na figura, tá? A descrição aqui é de acordo com a figura. Nós estamos falando do alinhamento P1, P2. Vamos para o próximo alinhamento. No alinhamento P2, P3, aqui eu tenho uma situação bem peculiar, que foi demonstrada no final do vídeo. O alinhamento está bem em cima do valor 180 graus. Né? O azimuth dele é 180 graus. Estamos falando do alinhamento P2, P3, do ponto 2 para o ponto 3. Então, o azimuth desse alinhamento, do alinhamento P2, P3, vale 180 graus. Ele está bem no meio, entre o segundo e o terceiro quadrante. Qual é o rumo desse alinhamento? Então, está aqui o rumo do alinhamento P2, P3, 0 graus sul. Então, se você fizer o desenho na circunferência, você vai ver que ele está bem em cima da direção sul, do eixo sul. Correto? Então, o valor dele, o valor do rumo é 0 graus sul. Certo? Vamos para a terceira situação. Na terceira situação, ou terceiro alinhamento, é o alinhamento P3, P4. Repare que ele estava descendo em direção sul, agora voltou a subir em direção norte, né? Qual o azimuth dele? Está indicado na figura. O azimuth do alinhamento P3, P4, 300 graus, correto? Na figura aqui, representa aqui os 300 graus. Em que quadrante ele se encontra? Vamos raciocinar. O primeiro quadrante vai de 0 a 90 graus. O segundo quadrante vai de 90 a 180. O terceiro vai de 180 a 270 graus. E o quarto vai de 270 a 360. Então, 300 está no meio do caminho, ali no quarto quadrante. Qual o valor do rumo desse alinhamento? No quarto quadrante, a relação é essa aqui. Rumo igual a 360 graus menos azimuth. Rumo igual a 360 graus menos 300 graus. Qual o valor do rumo? Está indicado aqui. Rumo do alinhamento P3, P4, 60 graus noroeste, norte-oeste. Então, eu tenho que indicar o quadrante no rumo, eu tenho que indicar o quadrante. No azimuth, não precisa indicar o quadrante. Certo? Vamos para a quarta situação. Na quarta situação, eu tenho um alinhamento P4, P5. Qual o azimuth? Está indicado aqui na figura, 60 graus. Ele está no primeiro quadrante.
Primeiro quadrante vai de 0 a 90 graus. Então, está em 60 e está no primeiro quadrante. Qual a relação entre rumo e azimuth no primeiro quadrante? Rumo igual a azimuth. Então, qual o valor do rumo? Rumo, 60 graus, norte-este ou nordeste. Correto? Já que rumo é igual a azimuth, então, se eu tenho azimuth 60, o rumo também vai ser 60 graus. E aí eu indico o quadrante. No caso do rumo, eu tenho que indicar o quadrante. Vamos seguir. No quinto alinhamento, eu tenho o alinhamento P5P1, ou seja, eu retornei ao início, né? Fechei a poligonal. Eu tenho indicado na figura que o azimuth do alinhamento P5P1 é 108 graus. Então, ele está no segundo quadrante. Por quê, professor? Porque ele está entre 90 e 180 graus na circunferência. Então, está no segundo quadrante. Qual a relação entre rumo e azimuth no segundo quadrante? A relação é essa aqui. Rumo igual a 180 graus menos azimuth. Rumo igual a 180 menos 108. Qual o valor do rumo? 72 graus, aí sudeste. Então, está no quadrante sudeste, né? Sueste ou sudeste. Então, aqui nessa figura, indica justamente essas relações, né? Relação entre azimuth e rumo em cada quadrante. Então, está aqui, né? No primeiro quadrante, o rumo vai ser igual ao azimuth. É o quadrante NE ou Nordeste. No segundo quadrante, o rumo vai ser igual a 180 graus menos azimuth e o quadrante é Sudeste. Esse aqui um pouquinho. Aí. No terceiro quadrante, o rumo é igual a azimuth menos 180 graus e o quadrante é Sudoeste, SW. No quarto quadrante, o rumo é igual a 360 graus menos o azimuth, ou noroeste. Eu posso perguntar ao contrário. Eu posso pedir para calcular o azimuth a partir do rumo. Vocês vão usar a mesma relação. É só inverter aqui na fórmula. Certo? Vamos seguir aqui, né? Espera aí. Aqui. Então, falamos de rumo, de azimuth de rumo. Vamos falar dos outros tipos de ângulos horizontais. Professor. Oi. Essa atividade que o senhor falou é para a gente copiar no caderno? E te enviar? Não entendi. Isso. Para copiar no caderno, mandar para mim pelo Teams. Hoje ainda, o desenho tá? também? O desenho também. O desenho e a resolução. Certo? E para finalizar, vamos falar dos ângulos horizontais, que é denominado como ângulos horários. Nós não vamos falar sobre deflexão hoje, não. Deflexão fica para a próxima aula. Os ângulos horários, é um tipo de ângulo horizontal, esqueci de colocar aqui no slide, tá? É ângulo horizontal, ângulos horários, tá? Quais são os ângulos horários? Nós temos um deles, o ângulo interno, o ângulo horizontal interno, que aí HZI, né? O que esse ângulo, como é que ele é medido, né? Nós vemos aqui na figura, de novo, uma poligonal, certo? Formada pelos alinhamentos entre os pontos, né? Então, nós temos aqui ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4, 5 e 6.
diminuir aqui um pouco. Então, nós temos aqui, né, a poligonal formada por 6 pontos. Repetindo, entre 2 pontos, nós temos o quê? Temos o alinhamento, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, alinhamento P1, P2, né? P2, P3, P3, P4, P4, P5, até retornar para o 1. E aqui foi medido o ângulo na parte interna da poligonal. O ângulo horizontal interno. Ele é medido entre 2 alinhamentos. Observe que aqui não está indicando o norte. Então, para a medição do ângulo interno, não é necessário determinar o norte, nem o sul, nenhuma das direções magnéticas, né? Então, basta você, com o teodolito, você vai apontar em direção em um ponto, né, avante, né? Que aqui você tem a letra R e a letra V. E a letra R representa Ré atrás, né? Então, é um alinhamento de Ré, ou seja, o alinhamento que está anterior. E Vante é o alinhamento de Vante, é o alinhamento que está à frente, né? Posterior. Então, para medir o ângulo horizontal, aponta-se o aparelho avante, à frente, e gira o aparelho a Ré, o alinhamento atrás, anterior. E mede-se esse ângulo. Nesse caso, ele está sendo medido pela parte de dentro da poligonal. É por isso que ele é ângulo interno. Certo? Ângulo horizontal interno. É um ângulo fácil de se medir, relativamente fácil, porque não é necessário determinar o norte do terreno, a posição do terreno em relação ao norte. E o outro tipo de ângulo horizontal que nós vamos ver hoje é o ângulo externo, ângulo horizontal externo. Muito parecido com o anterior, a diferença é que é medido pela parte de fora da poligonal, né? O outro era pela parte de dentro e esse é pela parte de fora. Então, também é um ângulo horizontal, também é muito fácil de medir. E como ele é medido no sentido horário, para que na seta, né, um giro no sentido dos ponteiros do relógio, né, no sentido horário. Então, você tem aqui o ponto 1, por exemplo, né, o ponto 1, você tem um alinhamento anterior, que é o alinhamento de Ré, e o alinhamento à frente, que é o alinhamento de Vante. Então, como ele é medido no sentido horário, então aponta-se o aparelho para Ré, para o alinhamento anterior, chama-se isso de visada de Ré. Quando eu aponto para o alinhamento anterior, é uma visada de Ré. Em seguida, gira o aparelho para o alinhamento à frente. Então, faz uma visada avante. Então, ou observação à frente, né? Então, e se mede esse ângulo formado entre o alinhamento de Ré e o alinhamento de Vante, medindo-se pela parte externa, pela parte de fora da poligonal. Então, por isso que se chama ângulo horizontal externo. Bem, por hoje nós ficamos por aqui. Vou interromper aqui a gravação.